Agora nós vamos passar para uma segunda etapa do painel, onde nós vamos ver exatamente esse aspecto jurídico com a terceirização na visão da advocacia trabalhista. O Flávio vai precisar sair, eu também vou precisar sair, né? Eu peço desculpas a todos, mas queria primeiro saudar a nossa presidente da Comissão pela Erradicação do Trabalho em Condições Análogas à de Escravo, doutora Luciana Slosbergas, pela organização do evento, e também o doutor Marco Aurélio Seral, que infelizmente não vou poder ficar, mas saúdo também pela sua participação. Mas vou passar então agora a palavra para a doutora Renata Duval, que vai substituir o nosso conselheiro Eli Alves da Silva, que em última hora não pôde comparecer, então passou a bola para ela e ela vai fazer essa exposição da terceirização na visão da advocacia trabalhista. A doutora Renata é advogada, membro da Comissão de Direito do Trabalho, que também é organizadora do evento, professora e autora de várias obras jurídicas, especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito Público. Doutora Renata, com escusas aí pela nossa saída, né, Flávio, mas passamos a palavra e uma boa jornada a todos. Só um instantinho, Renata, de te conceder a palavra, preciso fornecer o certificado de comparecimento para o doutor Flávio. Ah, então, perfeito. só vê para mim se está num desses. Está aqui. Está aí, né? Então, você faz a entrega para mim, Otávio, por favor? Perfeito. Aqui, Flávio. Muito bem. Obrigada. Então, como o doutor Otávio também vai sair, eu vou passar a presidência dessa mesa para o doutor Marcos, tá? E já convido de antemão o doutor Gustavo para também fazer parte desse painel, para fazer parte dessa mesa, para compor aqui conosco. Dr. Gustavo Schetter Machado, que é professor da Universidade Federal de Lavras e doutor em Direito do Trabalho em Direito pela USP. Então, também vai compor a mesa aqui conosco. Então, Marcos, você assume a presidência da mesa, por gentileza? Bom, pessoal, bom dia a todos aqui. Sem mais delongas, eu passo a palavra à doutora Renata, que já foi apresentada e vai nos prestigiar com a palestra a respeito da terceirização na visão da advocacia trabalhista. A gente pensou para esse dia a terceirização vista com vários enfoques diferentes, talvez até contraditórios ou complementares, isso a gente vai ver ao longo do dia. Então, vamos ver aqui, num primeiro momento, a visão da advocacia trabalhista. Então, Renata. Muito bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas de mesa. Primeiro gostaria de agradecer à organizadora do evento, a doutora Luciana, ao doutor Eli Alves, que não pôde comparecer hoje. Também fica aí nosso abraço para ele, nosso presidente da Comissão de Direito Material. E eu estou com uma tarefa um pouco difícil, né? Parece fácil falar da visão da advocacia, mas não é. Porque a advocacia ela se divide quando o tema é terceirização, quando o tema é reforma trabalhista. Nós temos dois lados, podemos dizer assim, né? Nós temos aqueles advogados que estão a favor do processo de terceirização, da lei da terceirização, mas nós temos também os advogados que têm uma visão contraditória. Então, eu vou tentar embarcar aqui na minha fala as duas visões, mas a minha em especial vocês vão verificar que é contrária. Já adianto a minha posição para vocês. Bom, o professor Flávio ele acabou fazendo uma boa introdução para a gente, trouxe toda a parte histórica do surgimento da terceirização, acabou finalizando, fez uma palestra bem abrangente. Então, eu vou tentar trazer mais a questão prática da gente, né? Como um advogado enfrenta a terceirização no dia a dia, como isso vai parar nos nossos escritórios, como isso vai parar nos fóruns, nos processos e tudo mais. Mas eu não podia deixar de falar que a terceirização no Brasil, de toda forma, ela foi implementada pela própria União. Lá atrás, na década de 70, nós tivemos uma legislação, eu não lembro lei de cor, deixa eu passar aqui para vocês. Nós tivemos um decreto-lei, o decreto-lei número 200, do ano de 67, que possibilitou que a administração federal ela acabasse terceirizando, concedendo parte dos seus serviços para empresas privadas.
Então, a terceirização no Brasil, de uma certa forma, ela foi regulamentada lá atrás pela própria União, que se viu com o interesse de pegar parte daquele setor e transferir para uma parte externa, objetivando o quê? Né? O que a União pretendia nessa época, quando ela começou com esse processo? A União não visa lucro, não é uma empresa, não é verdade? Mas, de alguma forma, ela verificou aí uma possibilidade de, nessa época que era defendido, de focar mais no que ela podia fazer. E algumas atividades secundárias ela acabou delegando para empresas privadas. Então, lá atrás, nós já vimos que a terceirização ela era defendida pelo governo. Né? Não é de agora que isso acontece. E, de toda forma, a terceirização fora do Brasil também, ela acabou influenciando o sistema interno. Porque em outros países nós temos a terceirização e em alguns países ela é muito defendida. Nós temos como exemplo a França, que lá tem a terceirização, a Alemanha. Né? Eu trouxe até para vocês uma entrevista de um professor alemão e um francês, que eles acabam dizendo que na França, por exemplo, a terceirização ela é possível, ela é feita. Só que lá, o brasileiro copia as coisas, vamos dizer assim, lá de fora, né? Mas não copia integralmente. Porque na França tem uma certa proteção nessa situação que nós não vemos aqui no Brasil. Lá, ele fala o seguinte: as empresas, de maneira geral, tendem a utilizar a terceirização apenas, e aí ele coloca a questão como era no Brasil, em atividades que não são consideradas a sua principal. Na França, pode-se terceirizar qualquer atividade, como hoje a reforma trabalhista trouxe para nós aqui no Brasil. Só que, até lá, de forma fática, isso não ocorre. As empresas na França, elas preferem terceirizar apenas atividades meio, né, o que a gente vê aqui como meio. E alguns advogados têm a visão de que, não, a terceirização ela tem que ser irrestrita, ela pode ser uma terceirização geral, comparando o Brasil com com outros países, como a França, a Alemanha, que lá não há essa distinção entre terceirização da atividade meio e terceirização da atividade fim. Só que até lá, na França, de fato, isso não ocorre com grande frequência, diferentemente do Brasil. Porque com a nova legislação, o que a gente passou a ver nos noticiários, vem a ser algumas empresas querendo demitir todo mundo para terceirizar, para baratear custo. E isso a gente não vê lá fora. A Alemanha, que é um outro exemplo, onde aconteceu uma reforma trabalhista e que se tem muita terceirização, lá também há uma proteção. Só que, até lá, os sindicatos vêm reclamando. Os sindicatos na Alemanha vêm dizendo que está acontecendo a precarização, porque os salários lá também baixaram. Então, a terceirização não é um problema só no Brasil, ela é um problema mundial. Né? Muito se fala, vamos copiar o modelo europeu, vamos copiar o modelo em tal país, porque lá a terceirização é permitida e dá certo. Se nós formos pensar em dar certo do ponto de vista lucro, sim, dá certo. A empresa ela vai ter um lucro maior quando ela terceiriza algum setor. Mas quando nós vamos olhar para a questão daquele trabalhador, daquela mão de obra, que ela estava protegida dentro da empresa de uma certa forma, e agora ela foi terceirizada e não tem uma proteção tão ampla, porque há, de fato, a redução de salários e a falta, às vezes, de fiscalização daquelas atividades. Um problema sindical também é uma categoria que ela acaba não se filiando a um sindicato ou outro, ela fica ali naquele meio termo, o sindicato também perde força. Então, quando a gente olha esse contexto, do lado do trabalhador, a gente verifica, sim, uma precarização. E do lado da empresa, lógico, ela está vendo lucro, para ela está ótimo. Aqueles que defendem, os advogados que defendem que é necessário, sim, que haja terceirização e que precisava, de fato, uma regulamentação. Porque também a gente não pode dizer, olha, vamos proibir a terceirização. Ela existe e está aí. Desde a década de 70, a gente já vem verificando que ela acontece. Então, o direito ele serve para duas coisas. Ele cria uma norma para regulamentar aquilo que vem, a própria sociedade traz para a gente. Se a sociedade implementou essa forma de trabalho nas indústrias e nas empresas, cabe ao direito regulamentar aquilo. E como a gente viu, essa regulamentação ela veio muito tarde. E não veio da maneira que deveria ter vindo. Por quê? A gente teve por muito tempo a súmula 331, que sofreu diversas alterações. Uma das alterações foi quanto à responsabilização do poder público.
né, que dificultou até a responsabilidade subsidiária do poder público, porque precisava ali se comprovar o efetivo, a falta de fiscalização efetiva do poder público. E nós, advogados, sabemos que a maior parte dos processos trabalhistas hoje que versam sobre terceirização vem do poder público. Porque o poder público ele acaba terceirizando diversas atividades para determinadas empresas. Essas empresas, por sua vez, até quarteirizam esse serviço, ou quinterizam, né? Já a quarteirização já está fora de moda. Agora já tem a quinteirização, vamos dizer assim. Eles acabam repassando, e cada vez que há esse repasse nesses contratos, a remuneração de quem está na ponta vai diminuindo. Porque o trabalhador, ele vai receber cada vez menos. Se ele não é contratado do poder público, já é contratado numa segunda empresa. Essa segunda empresa que recebe um valor por aquele contrato, não executa o contrato e passa para uma outra empresa, quantas empresas têm que lucrar nesse meio termo para que chegue no trabalhador? De fato, ele vai receber menos. Então, há, de fato, uma precarização quando se verifica a questão salarial. E isso chega para a gente, nos nossos escritórios, eu acredito para os doutores também, nas reclamações trabalhistas, geralmente de verbas rescisórias. Principalmente quando se trata de poder público. Porque o poder público, nesses contratos de terceirização, no meio do contrato, às vezes eles rescindem esses contratos e param de pagar as verbas para essas empresas que foram contratadas. Mas as empresas estão lá com seus empregados terceirizados. Esses empregados do dia para a noite falam, olha, a partir de amanhã não precisa mais ir para o posto de trabalho. A União ou qualquer outro ente público parou de repassar os valores. E a empresa simplesmente não faz pagamento sequer das verbas rescisórias. Isso vai parar onde? Na Justiça do Trabalho. Os índices que foram divulgados recentemente demonstram para a gente que o maior devedor da Justiça do Trabalho hoje é o próprio poder público, não são empresas privadas. Então é um outro viés da terceirização que para a gente chega muito, para nós advogados. Não só a terceirização nas empresas privadas dentro do seu campo de trabalho, mas o poder público também. E com a Constituição Federal, eles ficaram, digamos assim, ainda mais desprotegidos, porque antes da Constituição até era possível se pleitear um vínculo de emprego com a União. A Constituição Federal hoje não permite. Se há uma contratação irregular dentro de um órgão público, nós não conseguimos pedir um vínculo de emprego, porque ele não passou em concurso público. Então, a terceirização ela tem vários viés, tanto na esfera pública, administrativa, quanto na esfera privada. E já para a esfera privada, nós verificamos o quê com a nova legislação? Primeiro, nós tínhamos a situação de que não tínhamos regulamentação nenhuma. E, por entendimento jurisprudencial, que acabou virando uma súmula, acabou se permitindo a terceirização apenas de algumas atividades. Atividades meio. Isso gerou muita discussão, porque no caso concreto, às vezes, para mim, o que é atividade meio não é para outra pessoa. Então, isso ia para uma batalha judicial, às vezes, dizendo que aquela situação não se tratava de o reconhecimento de um vínculo, de fato, porque ele era terceirizado, a terceirização era legal. Isso causava muita insegurança jurídica para as empresas. De fato, acarretava. Mas por quê? Porque elas implementavam a terceirização, às vezes até sabendo que ali era uma terceirização ilegal. Mas o faziam. Por quê? Às vezes de 100 empregados, 1 ou 2 entravam na justiça, elas saíam ganhando monetariamente. Então, nós vínhamos tendo esses problemas e essas discussões jurídicas. A partir da nossa nova legislação, que veio agora regulamentar a terceirização, a primeira legislação que nós tivemos foi de março. Naquela situação ainda não foi liberada a terceirização geral. Nós tivemos só uma regulamentação bem simples, digamos assim, que dizia o seguinte, deixa eu pegar aqui. A empresa prestadora de serviços a terceiro é pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratantes serviços determinados e específicos. E determinados e específicos também é algo bem vago. Mais vago do que a própria atividade fim. Né? A atividade fim já era um pouco mais simples, digamos assim, da gente conseguir identificar. Se é uma empresa, de repente, de confecção de calçados, a atividade fim dela é fazer calçados. Agora, nessa situação que a gente vê com a nova legislação, nova que já é velha, né? Que ela mal entrou em vigor, já foi revogada, já foi alterada. Mas aí a gente ficou com serviços determinados e específicos. Tá, eu posso dizer que um serviço de limpeza dentro de uma empresa é um serviço determinado e específico? Depende do ponto de vista, não é verdade? Como o professor falou anteriormente, dentro de um hospital,
a limpeza pode se colocar como um serviço determinado específico, a redação ficou ruim. Infelizmente, nós temos no Brasil um problema muito sério quando se trata de redação legal, porque os nossos legisladores não são juristas. Então, a técnica falta muitas vezes. E com esses conceitos abertos, complica a vida de muita gente. Complica a vida do empresário, do trabalhador e até nós, advogados. Porque a gente se vê diante daquela situação de vir um cliente para a gente vai ter que falar, não, mas aqui é atividade fim, não é mais atividade fim. É determinado, deixa eu ver como é que eu vou encaixar isso. O que eu vou pleitear para essa pessoa? Realmente ela tem direito? Isso vai ser reconhecido ou não vai? Então a gente ficou com esse conceito aberto. Recentemente nós tivemos a reforma trabalhista, que muitos chamam de deforma trabalhista, né? Aí fica a critério do freguês. A reforma, o que ela trouxe para a gente? A liberação. Então, pela nova legislação, hoje eu posso terceirizar na empresa qualquer atividade, qualquer setor e qualquer atividade. Ela copiou modelos fora do país, para cá, para o Brasil. Tentou implementar algo que já existe fora, dentro do país. Acontece que nós estamos num país de terceiro mundo. Não podemos esquecer disso. Né? Então, às vezes, quando a gente olha para fora e é algo que é legal lá, que deu certo lá, para a gente às vezes não serve, porque a gente ainda não chegou no patamar que esses países estão hoje. Até porque a legislação não foi inteiramente copiada de lá. As partes de proteção foram retiradas. Vejam, eu trouxe aqui uma parte, deixa eu ver se é da Alemanha. Da Alemanha ou na França? Que lá, essa proteção ela é existente no sentido na França. Aqui no Brasil, o que se pode fazer hoje? Né? Eu posso demitir meus funcionários e falar para eles, abre uma empresa terceirizada e vem prestar serviço para mim. Ok, a lei, vocês vão falar assim, a lei tem um prazo de 18 meses. 18 meses eu não posso fazer isso. Mas depois dos 18 meses eu posso. Na França isso não pode acontecer. Lá a legislação ela é muito protecionista nesse sentido. Né? Lá tem um contrato de CDI que é bastante protetor. Uma empresa não pode facilmente demitir uma pessoa. Então lá as demissões elas são justificadas. Não é igual no Brasil que a gente tem a experiência sem justa causa, sem justo motivo, tchau, eu não preciso mais de você, não preciso nem dizer por quê. Lá não, quando eu vou demitir alguém, eu tenho que justificar o motivo dessa demissão. A pessoa ela só vai ser demitida, os empregos lá eles são mais estáveis. Seja no âmbito da terceirização, seja no âmbito da própria relação de emprego. Então, lá eles só vão ser demitidos por falta grave ou por um problema econômico da empresa. Coisa que no Brasil não acontece. Então não adianta a gente querer copiar um modelo externo, sendo que a cultura do país é diferente, a cultura do povo é diferente. Na Alemanha ainda também tem uma regulamentação. Embora os sindicatos lá já reclamem da situação da terceirização, que precarizou, que reduziu os salários, na Alemanha a gente está no Brasil. Mas enfim, lá eles têm a proteção. Por quê? Lá se eu abro uma empresa para prestar serviço para outra empresa, eu sou um empreendedor individual, eu tenho as mesmas garantias de uma pessoa que tem um vínculo de emprego reconhecido. O que não acontece no Brasil. No Brasil, se um funcionário ele abre uma empresa para me prestar serviço, a pejotização, se ele não tiver o vínculo de emprego reconhecido por conta de uma fraude ou uma ação judicial, ele não tem direito a nada que está na CLT. Ele é um empresário. Então, há uma diferenciação da Alemanha para o Brasil. Se copiassem esse modelo europeu por completo, ótimo. Porque nós teríamos garantias mínimas ao trabalhador brasileiro. O problema, como foi feita a legislação, precisava de regulamentação? Precisava, porque a terceirização está aí, ela não vai acabar. Então precisa regulamentar. Mas de que forma regulamentar? Vamos liberar tudo de qualquer jeito, podem terceirizar qualquer setor, vamos baratear mão de obra. Daqui a pouco a gente vai virar, desculpa a palavra, mas a China. Porque a China lá tudo é assim, a mão de obra é muito barata, os trabalhadores são explorados. E o custo, realmente, as empresas ganham muito com isso. Mas, de outro lado, nós temos altos índices de acidente de trabalho. Nós temos, às vezes, a desproteção até da própria Previdência Social, que acontece muito aqui no Brasil com o trabalhador terceirizado, porque as empresas não fazem os recolhimentos. Então, eles têm uma dor de cabeça lá na frente quando vão se aposentar, porque aquilo não foi registrado bonitinho. Então, a gente tem uma dinâmica, uma cultura brasileira diferente de outros países. Então, a gente não pode simplesmente copiar um modelo europeu e trazer para cá. Mas, de outro lado,
a argumentação da terceirização restrita foi no seguinte sentido: nossa, o Brasil está em crise, precisamos produzir mais, a terceirização vai aumentar os postos de trabalho, vai baratear o custo da produção e as empresas vão crescer economicamente. Essa era a promessa. A reforma trabalhista está em vigor desde novembro. E o que nós estamos vendo? Desemprego, altos índices de desemprego. O Brasil não cresceu por conta da reforma trabalhista. A lei não faz um país crescer. A precarização não faz um país crescer. O que faz o país crescer são outras coisas, né? Que eu nem vou entrar na parte política aqui, que ninguém merece, né? A gente ficar falando de política. Mas, enfim, a terceirização não trouxe o crescimento que era dito e esperado. Por outro lado, o que nós vimos na televisão? Universidades demitindo seus professores em massa. Por que agora terceirizar sai mais barato? Porque contratar o intermitente sai mais barato. Né? Então foi esse boom que a gente viu. E de outro lado, só um gancho, a reforma trabalhista também trouxe a questão da possibilidade da demissão em massa, sem qualquer negociação. Eu posso ir lá demitir todo mundo. Então, diante disso, a nova legislação, ao meu ver, ela não foi feliz no que ela trouxe. Precisava regulamentar? Precisava. Precisava regulamentar a responsabilidade, uma fiscalização maior nos contratos de terceirização. Porque a gente sabe na prática que é muito prático. A gente vai lá, contrata, eu tenho uma empresa, quero contratar outra, arrumo uma empresa coloco no nome de um laranja, que não tem bens, não tem nada. Ele vai prestar esse serviço para mim e no final do contrato todo mundo mandado embora, sem verbas rescisórias, com os direitos que não foram adimplidos ao longo do contrato, sem receber, e quando ele ingressa na justiça, aquela empresa simplesmente não existe, de fato, porque era só um CNPJ no nome de alguém, que não tinha bens, que não tinha nenhuma garantia. A legislação, num certo ponto, ela foi um pouquinho feliz, porque ela trouxe a necessidade das empresas, quando forem fazer a contratação, de verificar essa situação da legalidade da outra empresa e da capacidade econômica. O que vocês podem ver no artigo 4º-A, que ela fala assim: considera-se prestação de serviços a terceiro a transferência feita pelo contratante da execução de qualquer atividade. Aqui liberou tudo. Inclusive sua atividade principal. Já colocou as duas coisas, qualquer atividade e atividade principal, para não ter dúvida, pode tudo. E aí vai, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. A lei tem uma questão objetiva aqui. Então hoje, para eu contratar uma empresa que vai me prestar serviço, por pior que tenha sido a redação legal, para nós advogados, essa redação nos ajuda. Por quê? Quando eu for ingressar na justiça pelo trabalhador, eu vou querer verificar se aquela empresa pela qual ele foi contratado, ela tinha capacidade econômica. E se ela não tem capacidade econômica desde a contratação ou até mesmo no final do contrato de trabalho, eu posso pensar numa responsabilização solidária ou até mesmo um vínculo direto com o tomador. A lei não traz isso. Isso é criação jurisprudencial. Cabe a nós, advogados, interpretarmos a lei dessa forma e fazermos esse requerimento. Porque aqui a gente vê uma questão objetiva. A lei fala que a empresa que for contratada, ela precisa ter essa capacidade econômica. Isso pelo lado do trabalhador. Pelo lado do empresário, ele também tem que ter uma cautela. É necessário que quando ele vai fazer um contrato, contratar uma empresa de terceirização, ele verifique essa capacidade econômica. Que ele contrate um advogado, sim, antes de fazer, né? Porque ele geralmente contrata o advogado só depois que está tudo feito, né? Aí vem os problemas. Mas o ideal é que eles façam essa contratação prévia antes, para que o advogado faça o levantamento dessa empresa. Quem é essa empresa? Quais os bens que essa empresa possui? Qual a capacidade econômica que ela tem? Ela tem quantos processos distribuídos? O que ela possui hoje? Basta, no caso, de repente, de uma reclamatória trabalhista, ela vai conseguir arcar com aquela reclamatória trabalhista? Isso é o papel hoje da empresa consciente, aquela empresa que vai realmente terceirizar um serviço, tudo bem, ela quer baratear, mas ela tem que se precaver. Porque, de toda forma, a legislação também trouxe a responsabilidade da tomadora. De forma subsidiária, ok, né? Mas está lá. Uma hora essa execução chega para ela. Então, nada melhor que hoje o empresário, quando ele for terceirizar esse serviço, ele verificar a capacidade econômica dessa empresa. E aqui, quem trabalha muito fazendo consultoria pré-reclamada, fica um campo muito bom para se prestar esse serviço. Né? Retirar todas essas certidões dessa empresa, ver a capacidade real. E, às vezes, mesmo assim,
a coisa é tão bem feita que as certidões estão lindas, está tudo muito bonito, mas de fato é uma empresa de fachada, pode acontecer. Mas é importante que aquela empresa que vai fazer essa contratação, ela tenha tudo isso arquivado. Porque quando chegar uma reclamatória, de repente, com essa tese de que há ali um vínculo direto, uma responsabilidade solidária, que ela tomou os cuidados na contratação, que ela verificou a capacidade econômica. E essa capacidade econômica, eu acredito que ela não tem que ser verificada só no início da contratação, mas durante e ao final. Porque de nada adianta nós termos uma empresa sólida no início e que no final ela já está zerada, foi dilapidada e não vai conseguir arcar com nada. Então a gente tem essa situação hoje, essa grande responsabilização do empresariado quando for fazer essa contratação. Então a lei também não ficou tão ruim. Tem essa parte que dá para a gente trabalhar com ela. Não bastando, um dos pontos que a gente pode verificar e afirmar que houve a precarização é que a nova legislação ela não trouxe a questão da equivalência salarial. Na lei de trabalho temporário, quanto ao temporário, nós temos regra específica dizendo que aquele trabalhador ele tem que ter o mesmo salário, a mesma remuneração do outro naquele posto de trabalho. Como ficou a nossa terceirização irrestrita e limitada, a terceirização que nós tínhamos antes era, vou pegar um setor que não é o principal da minha empresa e vou terceirizar. Quando eu fazia isso, geralmente, eu não tinha dentro do mesmo campo de trabalho empregados na mesma função e funcionários terceirizados. E se tinha, não era para ter. Porque se eu estou contratando um serviço especializado, não tem por que eu ter meus próprios empregados para aquela função. Daí já se pode pensar, de repente, em até uma fraude. Podia se pensar. Então, nessa situação, hoje, com a terceirização irrestrita, o que nós podemos encontrar no campo fático? Dentro de uma empresa, de um campo de trabalho, aqueles empregados CLT fazendo uma função e funcionários terceirizados fazendo a mesma função. E a legislação não garante para os dois equiparação ou equivalência salarial. Então, a gente pode ter um funcionário no chão de fábrica ganhando R$5.000, empregado CLT, e outro terceirizado para a mesma função, até às vezes até a carga horárias maiores, com salário de R$1.000, R$1.500. Isso hoje a gente pode verificar. Nesse ponto, a gente vê sim a precarização, porque ninguém vai terceirizar pagando R$5.000. Porque para aquela empresa que tem aquele funcionário, ele não custa só R$5.000. Né? A gente tem as contribuições sociais, tem o fundo de garantia, a gente tem outras coisas ali que a empresa tem que pagar. E além disso, aquela empresa que está terceirizando, ela tem que ter um lucro. Porque senão, qual é a razão de existir da mesma? Ela tem que ter um lucro sobre aquilo. E esse lucro sai de onde? Daquele valor que deveria ser repassado diretamente ao funcionário. E outras empresas também ainda preferem a terceirização por quê? Às vezes não só para baratear, mas porque eu fico despreocupado em período de férias, sempre vai ter um funcionário ali para cobrir. Para que eu vou ter meu próprio empregado? Eu tenho que arrumar alguém depois para cobrir férias. Se ele ficar doente, eu não tenho ninguém. Na terceirização, não. O trabalhador, digamos assim, é descartável. Se ele ficou doente, tira ele e coloca outro. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu, dono da empresa principal. Então, nesse ponto de vista, há a precarização quando a gente fala na remuneração desse funcionário, que via de regra é muito menor do que daquele que é empregado. Até porque, se não fosse isso, nós não tínhamos visto as questões das empresas que quiseram fazer aí demissões em massas para contratar terceirizados. Né? Senão isso não teria acontecido. Outro ponto também é a questão dos acidentes de trabalho. Por que se diz que no emprego terceirizado se tem mais acidentes? O que a gente tinha até hoje na terceirização eram funções secundárias. Então, não só a limpeza e vigilância, mas no ramo da construção civil se terceirizava muita coisa. E no ramo da construção civil, nós temos realmente taxas mais altas de acidente de trabalho. Nessa situação, nessas funções, o que acontece? O tomador, ele não pode ter aquela subordinação direta com o funcionário. Então, isso depende da fiscalização e toda essa parte da empresa na qual o empregado tem aquele vínculo de emprego, da empresa de terceirização. Nessa situação, os acidentes de trabalho duplicavam. Por quê? Não havia, de fato, um efetivo controle da qualidade desse trabalho e de fiscalização em si. Se ali estavam sendo utilizados os equipamentos de proteção ou não.
Era um trabalho realmente, por ser mais barato, onde tudo podia acontecer, e tudo pode acontecer. Por isso a gente vê, se vocês procurarem e derem um Google, índices de acidente de trabalho na terceirização. É muito grande o índice. Tem gráficos e pesquisas que os acidentes de trabalho, perto dos trabalhadores empregados, dobra ou triplica. Então, nesse ponto de vista, a terceirização é muito ruim, ela é muito prejudicial. Não só ao trabalhador, mas se a gente pensar numa larga escala, aos próprios cofres públicos. Porque um trabalhador acidentado, ele custa para o Estado. Ele custa para o sistema de saúde. Na verdade, o que o Estado está fazendo, barateando a mão de obra das empresas, possibilitando a terceirização geral e aumentando esses índices ainda mais, pode cair para o próprio Estado pagar essa conta. Nós vamos pagar essa conta. Porque o nosso sistema de saúde não vai dar conta de tudo isso, gente. Então, existe um aspecto jurídico, político, social por trás de tudo isso. E eu acho que cabe a nós, como advogados, seja de reclamante, de reclamada, buscar sempre o melhor, a proteção para os nossos clientes. E sendo advogada de reclamada, uma consultoria muito bem-vinda nessa área. Tá, ok, você quer terceirizar? Vai terceirizar mesmo? Então contrate uma empresa séria, que tenha capacidade econômica, que fiscalize de fato a situação dos seus empregados, os pagamentos, recolhimentos. Para que lá na frente, porque o empresário pensa assim, eu vou ter lucro hoje, e se vier um processo lá na frente, depois eu vejo o que eu faço. Se vier, ótimo. Se não vier, se me colocar no polo, eu tento sair me esquivar da responsabilidade subsidiária. É assim o pensamento hoje do empresariado. Não generalizo, lógico que tem aqueles que não pensam assim. Mas, de uma maneira geral, esse é o pensamento. Então, é importante essa conscientização para que, ok, a terceirização está aí. Ela vai ser empregada? Então, tome as rédeas disso. E se faça um contrato, de fato, muito bem escrito e elaborado, no ato dessa contratação, onde se verifique as responsabilidades. Não jogue só a responsabilidade para a empresa que está se contratando. Quanto à fiscalização de recolhimentos, quantos trabalhadores hoje têm falta de recolhimentos de fundos de garantia, gente, de INSS, contribuição previdenciária. Muitas empresas não fazem esses repasses, né? Então, a gente tem, de fato, na prática, esse problema com a terceirização. Extirpar com a terceirização seria ótimo. Não pode terceirizar, todo mundo é empregado e ótimo. Mas o mundo não está assim. O mundo, cada vez mais, o poder econômico ele tomou uma proporção tão grande que ele vem querendo baratear e reduzir a questão social. Entre social e trabalho, entre social e a parte econômica ela vem crescendo cada vez mais e a proteção ao trabalho vem diminuindo. Essa é uma tendência não só no nosso país, mas em outros países também. O que é muito ruim, porque se nós não tivermos uma mão de obra sadia e qualificada, as empresas acreditam que vão ter lucro até quando? Uma hora essa conta chega. Está tudo muito bom, muito lindo, estou podendo terceirizar tudo e vou sair terceirizando tudo. Só que uma hora essa conta vai chegar. Então, para quem achou que a Justiça do Trabalho ia acabar, os advogados estavam com medo da reforma trabalhista, porque agora eu não vou ter mais processo. Agora o número de processos distribuídos diminuiu. É uma questão de tempo. Porque essa terceirização irrestrita toda, ela vai acabar desaguando no judiciário. Onde se vai discutir o quê? A legalidade dessa contratação e a possibilidade desse vínculo direto. Porque não é porque a lei diz que pode terceirizar tudo, de qualquer jeito, que vai ser assim. E que vai ser aceito. Nós vemos hoje decisões judiciais, conforme a reforma trabalhista, para todos os sentidos. Demissão em massa, um diz que pode, outro diz que não pode. E, né, até essa jurisprudência assentar, isso vai levar um tempo de discussão, uma maturação. Para nós, advogados, é um momento que muitos falam, é um momento muito difícil. É um momento passageiro. Tudo que, onde há mudança, é um momento difícil. Mas não significa que a advocacia vai acabar, pelo contrário. Os processos tendem até a aumentar. Porque onde há precarização, há maior luta social e há maior busca de direitos. Ou vocês acham que o trabalhador vai aceitar calado? Ser terceirizado, ele ganhava 5 mil, agora ele vai ser dispensado, mandar abrir uma empresinha e para ganhar R$1.000 por mês. Tudo bem, hoje tem crise. Uma hora a crise passa.
E aí, essas pessoas vão ficar contentes com isso? Não vão. E elas vão buscar solução no Poder Judiciário. A legislação, por pior que ela tenha ficado na situação de liberar toda e qualquer terceirização, a gente vê esse gancho de que se a empresa não tomar esse cuidado, ela vai ser responsável. Só que aqui ela não fala se ela vai ser responsável solidária ou subsidiária. A lei só fala em responsabilidade subsidiária. É possível se pedir a responsabilidade solidária. Porque contratar uma empresa que não tenha capacidade econômica pode-se entender que é uma fraude. E sendo uma fraude, aquele contrato é nulo. O contrato sendo nulo, o vínculo pode estar direto com o tomador. Olha o risco que essas empresas que vão começar a fazer terceirização estão correndo hoje. Porque elas não estão pensando nisso. Nessa possibilidade, porque o empresário ele vê o que? A lei liberou, e o que está sendo noticiado é liberou tudo, posso fazer tudo, nada vai dar errado. Lá na frente ele vai falar, ué, mas não podia fazer tudo? Eu fiz, a lei estava me garantindo. Não é bem assim. Tudo que a lei da reforma trabalhista queria trazer para a gente, e dizia que ela foi feita para que trouxesse segurança jurídica, porque nunca se sabia como um juiz iria decidir, foi muito pelo contrário. A legislação ela é falha, ela deixa muitos pontos em aberto, como aqui. Ela não diz nem que tipo de responsabilização que é. Precisava de um artigo para regulamentar isso, mas não tem. Então, a segurança jurídica que se defende, de fato, não vai vir com essa nova lei. Talvez não venha nem com a próxima, porque o nosso legislativo ele tem alguns problemas para fazer leis. Né? As leis não saem como deveriam, muitas vezes. Então, a gente tem esse problema hoje, prático. Muitos vão falar assim, mas a nova lei, ela trouxe alguns benefícios à pessoa que está ali, na ponta da corda, né? No sistema de terceirização. Ele vai poder se alimentar no mesmo refeitório que o colega de trabalho que tem vínculo de emprego. A lei trouxe algumas previsões de tão absurdas, mas estão lá. Né? Porque vai que alguém fala, olha, você é terceirizado, aqui você não almoça. Aqui o nosso refeitório é só para os funcionários internos. Você vai almoçar fora. Mas o meu ticket de refeição não é o mesmo valor do funcionário da empresa. Nem poderia, você é terceirizado, a lei não te garante isso. Então, ela trouxe algumas coisas, mas algumas coisas muito básicas, como alimentação dentro da empresa, serviços de transporte, atendimento médico ambulatorial. Se tiver um ambulatório dentro da empresa, ele também tem direito de utilizar. E o resto? E a paridade de direitos? Né? E a questão sindical? Às vezes, está vinculado a um sindicato. Lá ele tem cesta básica, convênio médico. E o outro terceirizado? O que ele tem? Vão se reestruturar, abrir um sindicato dos empregados terceirizados do país? Em diversas atividades? Acredito que não. Né? Então, a gente tem esse problema hoje prático, de ordem prática, de como operar com essa nova lei. Seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo. O que pode-se entender que alguns magistrados, quando verificarem uma terceirização da atividade fim interna da empresa, continuem com o mesmo entendimento anterior, de que aquilo não pode ser terceirizado, que é uma precarização, que há uma nulidade, e reconhecer o vínculo direto com o tomador, ou a responsabilidade solidária deste. É possível ainda hoje a gente ter esse entendimento. Não é porque a lei diz uma coisa que as pessoas são obrigadas a cumprir como está escrito ali. A própria lei, ela traz brechas para que isso possa ser reconhecido. Então, também não podemos nos desesperar, dizer que tudo está perdido e que vai haver uma precarização em massa. Ela tende a ocorrer num primeiro momento. Num segundo momento, as pessoas, como tudo na nossa sociedade, funciona assim. As pessoas se rebelam e buscam seus direitos de alguma forma. Teses são criadas e, às vezes, aquilo que está na lei não é aplicado como está ali. Eu acredito que o caminho da terceirização hoje seja esse. Eu acho muito difícil a gente conseguir uma revogação total dessa legislação, embora a gente tente, né? A gente tenta bastante. Mas é muito difícil, porque o poder econômico ele está ditando as regras nesse momento. E, sendo assim, às vezes só nos resta tentar verificar dentro da lei aquilo que a gente pode fazer para resguardar alguns direitos, pelo menos os direitos básicos. Não podemos nos esquecer também que o trabalhador terceirizado ele tem todos os direitos previstos lá na Constituição Federal, assim como qualquer outro trabalhador. Então, havendo a violação daqueles direitos, é possível se pleitear algo. Mas de quem?
da empresa, na qual ele tem um vínculo direto, via de regra. Esse é o grande problema. Porque a terceirização no Brasil, ela não é uma terceirização lista de fato. Ela é utilizada muitas vezes como meio de não ter bens para saldar direitos. Isso é um problema cultural, digamos assim. Não é um problema legal. Se todos cumprissem a lei como ela está posta, a terceirização talvez não fosse prejudicial, como ela é. Então a gente tem esse problema cultural, temos um problema jurídico atual para resolver com essa nova legislação que permitiu tudo e que a gente pode encontrar no mesmo campo de trabalho um trabalhador na mesma função que receba mais e um que receba menos, um que esteja mais garantido e o outro que não tenha garantia nenhuma. É justo que essas pessoas, dentro da mesma empresa, na mesma atividade, tenham essa diferenciação? A lei diz que pode. Mas é justo? Perante os princípios, perante a nossa Constituição, isso é possível? Eu vou tratar desigual uma pessoa que faz a mesma coisa que outra. E eu posso fazer isso, porque a lei me autoriza. Então, esse é o grande ponto para a advocacia trabalhista, em termos de discussão de criação de teses. Porque criamos teses também nos nossos processos, que vão ser avaliadas e vão criar jurisprudência. A súmula 331 não surgiu do nada. Né? Ela veio como resposta aos processos que foram chegando na Justiça do Trabalho. Mas muitos vão falar assim, mas quem é maluco nesse momento de criar tese com a sucumbência por aí, né? Nesse ponto nem vou entrar, não é tema de hoje. Senão a gente vai até mais tarde. Mas enfim, mas é possível, é nosso papel hoje discutir essa situação dos direitos sociais perante o Poder Judiciário, perante os nossos clientes, estejam eles empresas ou não. E quanto à terceirização, verificar que as brechas legais que hoje a gente ainda pode encontrar. Como essa questão da necessidade da empresa ter um lastro financeiro para suportar. Aqueles que defendem, porque há também, como eu tenho que falar na visão do advogado, tem advogados que defendem a terceirização sim, que dizem que a terceirização irrestrita ela é necessária para que a economia cresça, porque com a economia crescendo, os trabalhadores vão ter postos de trabalho. E do jeito que está, eles estão desempregados. Então, antes receber pouco do que não receber nada. Então, a gente tem também quem tem essa outra visão, que é necessário que se implemente novas formas de trabalho, de contratos, para que as empresas cresçam economicamente. Consequentemente, esses empregados, ao longo do tempo, vão ter a sua remuneração majorada, porque eles também são consumidores. Nós também temos que pensar nisso. Se eu tenho a terceirização, redução de salário, quanto aquela pessoa vai consumir? Isso também gira a economia. A gente não pode pensar somente, vou reduzir porque eu quero ter mais lucro. Mas aquele valor que eu repasso para o meu funcionário, de alguma forma volta para mim, empresário. Se eu repasso pouco, volta pouco para mim também. Então, nessa dinâmica, há quem entenda que a terceirização ela é legal, é necessária, era necessária uma lei de regulamentação, e nisso eu concordo, porque ela está aí, eu não posso simplesmente fechar os olhos, tenho que regulamentar, mas faltou nessa regulamentação a questão da responsabilidade solidária, a questão de configuração de fraudes, e retirar, no meu ponto de vista, a terceirização geral. Eu acredito que do jeito que estava, já não estava bom, terceirizando a atividade de meio. Terceirizar a atividade fim é um risco muito grande para o trabalhador no nosso país. Se vocês verificarem também, acho que a doutora Luciana é melhor do que eu para falar, mas a questão do trabalho análogo a escravo, existem índices de que as maiores situações dessas são trabalhadores terceirizados. E vocês pensam, isso só existe lá no fundão do nosso país. Não, a gente tem isso aqui em São Paulo. Quantas indústrias de costura nós temos aqui em São Paulo que se utilizam dessa mão de obra barata terceirizada, sem sequer, às vezes, um vínculo de emprego reconhecido? São inúmeras empresas. Então, nesse ponto de vista, nós vemos que a nossa legislação é falha, porque hoje ela permite que isso aconteça com maior facilidade. Antes a gente tinha ainda um freio. As empresas que faziam essa terceirização da atividade fim, faziam, não deixavam de fazer, mas sabiam que aquilo não podia ser feito, que aquilo poderia chegar no judiciário e elas seriam condenadas. Hoje elas podem fazer, não tem mais esse freio. E a legislação não trouxe nenhum outro freio.
não trouxe sequer equivalência salarial. Se a legislação tivesse trazido para a gente a equivalência salarial, já seria meio caminho andado. Pelo menos. Porque tudo bem, eu vou terceirizar, mas ele tem que ganhar a mesma coisa, ele não vai ganhar menos. Mas para que eu iria terceirizar assim? Não é verdade? Então, diante dessa situação, eu concluo que a visão da advocacia trabalhista hoje ela é dupla. Né? Nós temos os defensores da nova legislação. Temos também, porque assim, eu acredito que a gente não pode defender tudo, né? Nem também rejeitar tudo. Tem um meio termo. A legislação não pode ser ruim por completo. Tem alguma coisa boa ali no meio. Bom, 1 ou 2 artigos, mas tudo bem, está lá, né? De alguma forma, alguma coisa era necessário mudar. Sacudir o nosso país, os nossos advogados trabalhistas, para que a gente comece a criar também. Para deixar a parte de ficar acomodado. Mas, quanto à terceirização, nós temos essas duas visões da advocacia hoje. Acredito que muitos que criticam a questão da terceirização é por conta desses pontos mesmo, de precarização, de salários, de acidente de trabalho, de falta de fiscalização, porque a fiscalização no nosso país ela não é suficiente para dar conta de todas essas empresas. Por conta disso, no meu ponto de vista, a terceirização não é boa, principalmente a terceirização irrestrita de qualquer atividade. Agradeço a todos e estou finalizando. E um bom dia a todos. Obrigada. Agradeço aqui, representando a Comissão de Erradicação do Trabalho Análogo ao de Escravo da OAB de São Paulo, a palestra incrível da doutora Renata, que veio representando o doutor Eli Alves da Silva.